Olá, muito boa tarde. A reunião ao domingo das comunidades crentes é um momento central para pensar as mensagens dos textos da Bíblia para o cotidiano de cada pessoa. Em cada semana, 3 textos são a base desse desafio. Eles são lidos nas missas de domingo e agora analisados pelos convidados do programa Eclésia, Frei José Nunes e João Ambrósio, professores na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Prazer. Para analisarmos textos da Bíblia que têm em comum uma mensagem, Frei José Nunes, para este domingo. Sim, até talvez possamos dizer que tem 2 mensagens. Uma é como diria, o espírito de inclusão, o combate ao sectarismo, ao fanatismo. Isso aparece-nos, creio que, tanto no Evangelho como na primeira leitura do livro dos Números. E depois, acho que há também uma outra temática importante que aparece na segunda parte do Evangelho e que aparece na segunda leitura de São Tiago, que é o necessário cuidado, atenção, especial interesse face aos fracos. Portanto, cuidar de quem é mais débil e não escandalizar quem é mais débil. Penso que à volta destas 2 temáticas podíamos resumir um pouco as 3 leituras, mas claro, isto é a minha opinião, outros poderão dar outra. A do João Ambrósio. Vou na mesma linha, sublinhando e destacando na mesma linha uma nota que a mim me parece muito importante, que é, nestes textos podemos encontrar, ainda que não no mesmo nível, a dimensão do espírito que sopra e que conduz a comunidade, mas que sopra a todos, que não é só algo reservado a uns quantos, ou seja, é algo que anima aqueles que se dizem cristãos e que, se tiverem a ousadia se deixar inspirar por ele e guiar por ele, isto cria uma dimensão, e essa era a tal dimensão que eu gostaria de sublinhar, da corresponsabilidade. Ou seja, a construção da comunidade é obra de todos e não só de alguns. E corresponsabilidade em quê? Na edificação da comunidade crente, óbvio, mas não só na edificação da comunidade crente, na edificação de um futuro diferente, de uma história diferente, onde se deu uma particular atenção, e aí destacava-se a segunda leitura, àqueles que são os mais frágeis, àqueles que são os mais necessitados, e eu atrever-me a dizer, ainda que não apareça claramente no texto, mesmo àqueles que erram. Ou seja, ninguém está excluído da comunidade e o Espírito sopra, inspira, corresponsabiliza nessa edificação da história que nós vemos pelos acontecimentos que estão a surgir e que estamos a viver e a observar de uma maneira completamente perplexa o que é que está a acontecer, que este é um momento verdadeiramente histórico onde não nos devemos deixar inspirar por este sopro que certamente nos vai querer conduzir no sentido da comunidade, do acolhimento, de criarmos uma humanidade mais fraterna e mais justa. Disso é o desafio colocado pelos refugiados, por exemplo. Completamente. Por exemplo, não é? Vamos pôr um nome nas coisas, não é? E eu estou perfeitamente convencido que o tempo que estamos a viver é um tempo crucial para a humanidade. Eu não estou a dizer que a humanidade vai acabar amanhã, mas estou perfeitamente convencido que da resposta que formos capazes de dar a este enorme desafio, marcaremos inevitavelmente, para o bem e infelizmente para o mal, a humanidade que vamos construir nos próximos tempos. Vejamos de que forma é que 3 textos da Bíblia podem inspirar atitudes e comportamentos. Começamos pelo texto do Evangelho. Antes da análise, vamos ouvir o texto que é lido também nas missas deste domingo. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as 2 mãos e ir para a hiena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os 2 pés e ser lançado na hiena.
E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os 2 olhos e ser lançado na hiena, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Frei José Nunes, ouvir este texto fora do contexto em que ele por certo foi dito e foi escrito, um conjunto de, enfim, convites é uma palavra muito branda para... Sentenças. Sentenças, exatamente. Pois. Claro que é escusado será dizer que isto não é para seguir a letra, não é? Pois, não convém. Até houve na história da Igreja personagens importantes que seguiram demasiado à letra estas recomendações e cortaram partes do corpo. Sim. Orígenes, por exemplo, por causa de seguir demasiado à letra estes conselhos. Bom, este Evangelho, podemos dizer que tem 2 partes, digamos assim. Uma, narrar um acontecimento, um fato, uma história, e era por aí que eu ao princípio dizia que era um texto que tinha um apelo ao espírito de inclusão e não de sectarismo. Já lá vamos. E uma segunda parte, que é um conjunto de sentenças, ditos de Jesus, uns sobre o não provocar escândalo e outros no sentido do tal rigor, da tal coerência, da tal vigilância que cada um deve ter consigo mesmo para não ser incoerente e viver segundo a sua fé, de maneira radical. A primeira parte, portanto, conta aquele episódio em que umas pessoas que não eram do grupo de Jesus também andavam a fazer milagres fantásticos e até faziam esses milagres invocando o nome de Jesus, embora não fossem do grupo de Jesus, não fossem dos discípulos. E então, 2 dos principais discípulos, João e Tiago, irmãos, neste caso, nesta versão deste Evangelho de Marcos, aparece só João, mas há outros evangelhos onde aparecem os 2 irmãos, João e Tiago, não é? Os filhos de Zebedeu, que ficaram conhecidos por causa disto como os filhos do trovão. Porquê? Porque viram realmente pessoas que não eram do grupo a fazer milagres em nome de Jesus e ficaram escamados, como a gente hoje diz, invejosos e foram ter com Jesus. E disseram, então, mas há ali gente que não é dos nossos e anda ali a fazer milagres. Noutra versão dos Evangelhos, lá está, dizem a Jesus, queres que a gente mande um raio sobre eles? Por isso é que ficaram conhecidos como os filhos do trovão, não é? E Jesus diz, não, tomara eu que toda a gente fizesse o bem. O bem pode ser feito por qualquer pessoa. O Espírito de Deus, aliás, como dizia o Juan há pouco, no início, o Espírito de Deus, o Espírito da bondade, pode atuar em toda a gente, não é apenas no nosso grupo. Portanto, há aqui neste Evangelho, de facto, um apelo a uma abertura aos outros, àqueles que não são do nosso grupo, do nosso discipulado, do nosso partido, da nossa tribo, enfim, do nosso clube, etc. Depois, a segunda parte do Evangelho tem as tais sentenças, umas para não provocar o escândalo. O que é que significa isso, não escandalizar alguém? Eu penso que isto significa que nós não podemos afastar ninguém de Jesus. E se os nossos comportamentos ou palavras afastam alguém de Jesus, nós estamos a escandalizar. O escandalizar alguém é isso, quer dizer, é impedir que alguém se aproxime de Jesus. E, portanto, não escandalizemos, quer dizer, não demos ocasião a que as pessoas se virem contra Jesus, quer dizer, não sejamos empecilhos, digamos assim, não sejamos opacidade, sejamos transparência para que as pessoas se encontrem com Jesus. Depois, as outras sentenças, olha, cuidado, é melhor entrar só com um olho, ou só com um pé, ou só com uma mão no reino dos céus, do que ir para o inferno, para a hiena. Bom, eu penso que é realmente esse apelo à vigilância, à coerência, a sermos realmente honestos connosco mesmos, coerentes e, portanto, não contradizermos a nossa fé com atitudes que não são próprias de um cristão, digamos assim. Embora, claro, isto não seja para ser tomado à letra, mas é para chamar a atenção da importância da coerência. Não é? Uma linguagem metafórica que está aqui utilizada do Dr. Juan. Como é que eu vou dizer? Sim e não. Explique-me já. É óbvio que não é para ser ligado a ser levado à letra no sentido de vou cortar um braço e tal. Mas não podemos é cair no extremo oposto de dizer isto é um faz de conta, isto é só para... Laxismo. Exatamente. Não.
Façamos a pergunta de outra maneira. De que maneira é que eu olho? De que maneira é que eu ando? De que maneira é que eu ajo na história dizendo-me em nome de Deus? Não será que às vezes eu, que sou cristão, olho com um sentido condenatório de quem exclui, de quem diz aquele não é do meu grupo porque não faz como eu? Não é às vezes a maneira que eu ajo de uma maneira elitista, criando um clube reservado e pondo outros de fora? Não é que eu vou construindo caminhos da história numa comunidade fechada sobre si mesma e não aberta? Então sim, então se calhar tenho que ter atenção ao meu olhar, ao meu agir, ao meu andar, porque apesar de ser dito em nome de Jesus, está a escandalizar, está a impedir estes que se aproximam. Portanto, não sendo para levar à letra na sua literalidade de cortar alguma parte do corpo, é também para não deixar de levar a sério na interpelação que me faz da tal coerência e da maneira como eu olho, como eu ajo, como eu ando, que tantas vezes exclui os outros e põe os outros. E com isso ligávamos à primeira parte. Quem define e quem decide quem é do grupo ou não é do grupo de Jesus? O texto é interessante porque aqueles dizem que fazem o teu nome. Nós não vemos Jesus a dizer que aquele está a dizer que faz o meu nome e não pertence a mim. Vemos aqueles que se dizem do grupo de Jesus, e são, não estou a pôr isso em questão, a dizer que aquele não pertence. Mas quem decide isso? São os que pertencem ao grupo de Jesus. Alguma palavra terão a dizer, como é óbvio, fazem parte da comunidade. Mas o critério aqui é interessantíssimo. É que o critério da pertença ao grupo de Jesus não é simplesmente o pertencer ao grupo, mas é aquilo que eu faço aos outros. E esses outros são os mais frágeis, os mais protegidos. E se eu faço bem aos outros, mesmo que eu não pareça não pertencer àquele grupo de Jesus visivelmente, mas se eu faço bem aos outros e até o faço remetendo para as indicações, para o projeto, para a proposta que este Jesus faz, se calhar eu sou desse grupo, ainda que aparentemente não pareça. A velha história de Santo Agostinho, muitos dos que dizem que parecem pertencer não são e outros que parecem não pertencer se calhar são. O interessante neste texto é este ponto. Qual é o critério? E o critério, a mim parece-me evidente, é o serviço que eu presto ao outro, ao mais frágil, ao mais desprotegido, àquele que está a necessitar do bem e da ternura de Jesus. E se essa passa por mim, até mesmo que eu não me diga Jesus, ela passa por mim. Claro que isso depois implica um caminho da proximidade à comunidade. Há aqui um enorme desafio. É uma mensagem que está muito em sintonia até com mensagens que o Papa Francisco tem... Tem desafiado a Igreja, no acolhimento. Completamente. Qual é o critério para nós entendermos qual é a verdadeira identidade, a verdadeira missão, a verdadeira fidelidade da Igreja? Quando ele diz claramente, por exemplo, num texto evangélico, que aquilo que eu faço aos pobres e que os pobres não são simplesmente um critério sociológico ou um critério de ação, mas são um critério teológico, ou seja, aquilo que eu faço aos mais necessitados é a maneira como eu acredito o meu acreditar e não simplesmente decorre da ação, ou seja, eu não faço aquilo porque sou cristão, se calhar quase que teria que inverter as coisas, aquilo é que faz de mim um cristão, ou seja, a atenção, a ação, o olhar, para voltarmos a pegar no texto, com que eu faço e construo este mundo, incluindo, como dizia o Frei Nunes, aqueles que são os mais necessitados, isso é uma marca constitutiva e identificativa do que é a opção cristã. Porque essa era a maneira de Jesus. Aliás, há uma sentença neste Evangelho que faz com que a passagem da tal primeira parte para a segunda parte, que nos dá exatamente esse critério. O critério da pertença ao grupo de Jesus é aquele que dá um copo de água a quem precisa de beber o copo de água. Quer dizer, e portanto é uma praxis. Isto não é apenas uma questão de teorias ou de adesão a um teórico, a um credo, é dar um copo de água a quem precisa de beber um copo de água. Porque quando se dá um copo de água a quem precisa de um copo de água, é ao próprio Jesus que se dá de beber. Eu quase que me atreveria a dizer que esta questão de dizer o que é isto de ter fé em Jesus? Eu quase que me atreveria a dizer, transformando isto de ter fé em Jesus e acreditar em Jesus, mais do que isso é acreditar como Jesus e, portanto, agir como Ele. E aí é que se joga verdadeiramente a identidade cristã. E aí está, de facto, a proposta de vida que é o cristianismo, claro, para este tempo. Vejamos noutro tempo, e para analisarmos a primeira leitura que se escuta neste domingo, do livro dos Números, no capítulo 11,
onde também está aí em causa o pertencer ao grupo ou não, no caso dos profetas. Exatamente. Há um primeiro dado nesta leitura, antes desse, da questão de todos poderem ou não profetizar, ou só alguns, só os do grupo ou não. Há um primeiro dado que eu acho importante também realçar e que tem a ver também com uma introdução que fazia o Juan no princípio aqui da nossa conversa. O apelo à corresponsabilidade de todos podermos trabalhar na comunidade, todos podermos trabalhar na igreja, enfim, todos somos corresponsáveis. E isto porquê? Porque o texto fala de que Moisés, que tinha estado muito tempo à frente do povo e que tinha liderado o povo na saída da terra prometida, do Egito para a terra prometida, enfim, ao fim de um certo tempo também estava cansado, e é normal, não é? Faz parte. E então Deus aconselhou a escolher 70 homens que o ajudassem no governo do povo. Não é? E ele escolheu. Ora bem, aqui esse primeiro dado é importante, quer dizer, realçá-lo. Moisés não tem que fazer tudo sozinho. Todos podem trabalhar, e muita gente. E 70 já sabemos que é um número altamente simbólico, não é? Bom, portanto há aqui um apelo a que todos cuidem de todos. Exato. E depois há a tal segunda parte do texto que tem muito a ver com o Evangelho e com o tal espírito de abertura ou não do nosso grupo face a outros que aparentemente não são do nosso grupo. Porque esses 70 escolhidos começaram a profetizar e depois até mais 2 que não eram dos 70, que tinham ficado no acampamento, também começaram a profetizar. E depois outros que não eram nem dos 70, nem esses 2, como o Josué, que começaram com invejas a discutir com Moisés, mas porquê é que eles podem profetizar e eu não? E afinal são só os 70 ou também há outros? E se há outros, porquê é que eu não estou no meio desses? Enfim, bem, cá está. Afinal, quem é que pode profetizar? E o texto diz, não é? O Senhor diz, a vontade de Deus é, tomara eu que todos profetizassem, não é? O que, lá está, tem a ver com aquilo do Evangelho, não é? Todos podem dar de beber um copo de água a quem necessita. Todos podem fazer milagres e fazer o bem a quem necessita. E todo o que faz o bem é de Deus que recebe a força para fazer o bem, não é? E, portanto, aí como que há uma ligação clara entre o Evangelho e esta leitura, não é? Esta leitura, quando bem lida e enquadrada em todo o itinerário e tudo o que é o grande desafio da proposta cristã, como todas, mas esta tem muito que se lhe diga. Dizia o Frei Nunes e bem, Moisés não pode fazer tudo sozinho. Eu quase que me atreveria a acrescentar, não tem que fazer tudo sozinho e ainda dou mais um passo em frente, não deve fazer tudo sozinho. O que aqui está, se quisermos, para utilizar palavras que agora estão em cima da mesa e até estão na moda, é a questão da sinodalidade. Ou seja, a Igreja é uma instituição, uma comunidade que se constrói em dinâmica sinodal. Eu não ponho minimamente em causa que o ministério ordenado é essencial para a Igreja. Sem ministério ordenado não há comunidade eclesial, porque ela se esboroa, porque ela perde o eixo que faz com que tudo gire, o eixo que provoca a unidade, que provoca a comunhão, ou seja, que é sinal, que trabalha ao serviço da unidade e da comunhão. É óbvio isso, fique claríssimo. Não há comunidade eclesial sem ministério ordenado. Mas a comunidade eclesial não é pertença do ministério ordenado. Não está ao serviço do ministério ordenado. Ou seja, se quisermos, quase podemos dizer o contrário. E é à comunidade eclesial, enquanto tal, que é dada a missão de edificar o reino de Deus. E, portanto, esse espírito sopra sobre essa comunidade eclesial, cada um depois ao seu nível e com as suas capacidades, e com os dons e os carismas que Deus lhe deu e que ele pode ou não querer acolher, está ao serviço desta edificação. E é um caminho que não temos sabido traçar assim com tanta facilidade. Agora está na moda os sínodos, moda no bom sentido da palavra, temos o sínodo da família a decorrer em 2 momentos, temos na nossa igreja em Portugal várias igrejas locais, várias dioceses a trabalhar em sínodo, mas
digamos-lo sem medo, ainda um bocadinho titubeantes, ainda um bocadinho a dizer, vamos ver o que as pessoas pensam, isto são consultivos, depois... Porquê que não é a comunidade toda, embora isto seja uma questão polémica, não é? Sabemos isso, mas porquê que não é a comunidade toda? Porque se todos são batizados, todos receberam o Espírito, porquê que não é a comunidade toda sentada à volta dos seus ministros que vão discernindo o que o Espírito vai dizendo os sinais dos tempos, a dizer, desta vez temos que ir mais para aqui, porque a história está-nos a pedir que ir mais para aqui, porque Deus está-nos a sugerir que demos mais atenção a isto. Deveriam ser deliberativos essas assembleias sinodais? Por que não dar esse passo? Por que não dar esse passo? E até no outras sentido, estruturas, exatamente. por exemplo, porque é que, sei lá, porque é que conselhos pastorais paroquiais, os conselhos pastorais das paróquias, são apenas consultivos. Mas porquê? Isto não significaria, se fossem deliberativos, não significaria nunca um desrespeito ou um não respeitar as decisões de um pároco. Não, mas, nem se trata aqui simplesmente de entrar as regras da democracia da maioria dos votos. Até porque, digamos-lo com clareza, e eu digo e defendo isso que aprendi com alguns professores meus, a democracia não serve para a Igreja, e sabem porque é um modelo curto. Pois. Peca por defeito. O modelo tem que ser o da fraternidade. E no modelo da fraternidade, quando numa família vivemos isso, às vezes os irmãos juntam-se e dizem aqueles agora precisam mais, apesar de nós sermos a maioria, aqueles precisam de mais atenção. E os irmãos reúnem-se e dão mais atenção àquele. Temos que usar, do meu ponto de vista, usar esse passo, sem ferir direitos canónicos, dando os passos necessários para que as coisas possam acontecer, mas não tendo medo de dar os passos necessários. Todos os cristãos são profetas, sacerdotes, reis. Todos os cristãos o são, pelo batismo, não é? E, portanto, há bocado falaste do Ministério Ordenado. O Ministério Ordenado, dizia um grande teólogo do século passado, é um sinal daquilo que todos são chamados a ser e a fazer. Quer dizer... Isso é muito importante. O que nos poderia conduzir à segunda leitura, mas já não temos. Mas já não temos tempo. Essa análise vai ter que ficar para quem nos mas segue. Voltam-se a destacar os frágeis como Sim, um critério. sim, exatamente. Essa epistolação de São Tiago, no capítulo 5º, que se escuta neste domingo, fica para uma análise noutros espaços, noutros ambientes. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa. Mais logo pode ouvir o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de bom domingo. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.